A Alessandra viu as fotos, né? São fotos horríveis, a gente jamais vai mostrar essas fotos, né? Inclusive porque elas também estão sob sigilo. Existe a possibilidade dessa vítima ter sofrido, sim, violência sexual. Ainda não temos laudos que confirmem isso. A gente está lidando com uma menina que tem menos de 17 anos, então essas informações também são sigilosas. Mas quando você olha aquele corpo, Alessandra, a gente tem, eu pelo menos, a impressão de que aquilo não foi o local primário do homicídio da menina. Até porque as manchas, né, o que a Alessandra tanto explica para a gente sobre livores cadavéricos, não são compatíveis com aquele local de crime, é isso? Olha, todos os elementos do local onde ela foi encontrada não são compatíveis com o local de homicídio, mas que aquele corpo foi depositado ali, né? Ela foi morta mais ou menos por volta de 5 dias, né? Pelos sinais de putrefação que a gente vê, ela já estava morta há alguns dias até ser depositada ali. Até porque antes disso foram feitas buscas com cães e nada foi encontrado. Então, ela foi morta em um lugar, o corpo dela foi transportado e ali depositado. Nós temos algumas informações, mas nós não temos ainda o laudo definitivo, né, que vem do ML, com exame toxicológico, com exame sexológico, até para confirmar ou refutar a hipótese de que ela possa ter sido drogada e abusada sexualmente. É uma hipótese, porém nós ainda não confirmamos isso, não temos esse resultado público desse laudo, né? Então, o que a gente vê num panorama geral é que ela foi colocada ali depois de um tempo que ela já havia sido morta. Nesse caso, por exemplo, né, se a gente for pensar em traçar a vitimologia, que é o perfil da vítima, não para culpabilizá-la, mas para entender aonde que ela se encaixa, né? Porque muitas vezes, quando a gente começa pela vítima, nós somos acusados de estarmos sendo preconceituosos. Então, você está culpando a vítima de ser morta por estar no ponto do ônibus às 11 da noite ou por trabalhar no shopping até tarde? Não, a gente quer encaixar essa vítima nesse contexto, para entender por que ela foi escolhida. O que a gente tem é a vítima. Então, a partir disso, a gente começa a encaixar as outras peças para entender o processo decisório do agressor. Por que ela? Por que daquele jeito? Por que ela foi levada dessa forma? Então, tudo isso é muito importante. Nesse caso, nas primeiras horas, até mesmo pelas mensagens e pelo perfil dela de trabalhar, pela relação com a família, a gente já sabe que ela não desapareceu voluntariamente. Então, já é uma hipótese a ser excluída. Porque não só comprovar as hipóteses, também é importante a gente excluir hipóteses para afunilar a investigação, para melhorar o foco dessa investigação e, com isso, dar uma resposta mais rápida. Então, todas essas informações são importantes para a investigação, tudo isso está sendo feito, está sendo apurado, e me assusta também, retomando a sua fala em relação à imprensa, eu vi algumas imagens em vários veículos de comunicação da imprensa acompanhando a perícia. É assustador, né? É assustador. Até porque, muitas vezes, numa perícia de um caso complexo, às vezes a gente testa hipóteses. Nós precisamos fazer isso. Às vezes você joga lá um luminol, aparece uma mancha, a imprensa sai dizendo que é sangue, e às vezes é um contaminante. Então a gente tem que ter certeza. E será que aquele sangue é humano? É outro teste que se faz. A gente tem o teste rápido, que dá para fazer em local, que é o FecaCult, né? Mas às vezes a amostra está tão diluída que a gente não quer diluir um pouco mais essa amostra. Então a gente pega tudo que tem e manda direto para o DNA. Pode ser sangue de um animal, pode ser sangue de outra pessoa. Quem garante que não houveram outras vítimas? Quem garante que é o primeiro homicídio dessas pessoas? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Quantas e quantas vezes a gente vê lá brilhar, já sai na reportagem dizendo que é sangue e às vezes não é. E tudo isso acaba impactando a própria investigação, porque acaba enviesando, né? Como você mesma falou, a delegacia não parou. As outras coisas continuam acontecendo. E junte-se a tudo isso, mais um monte de denúncia falsa, um monte de testemunha falsa, um monte de gente que às vezes confessa o crime e não tem nada a ver com isso, né? Então, o dia a dia de uma delegacia, numa investigação dessas, não é algo romantizado, não é algo que a gente vê numa série de TV.
é um caos, é trabalho 24 horas por dia. Né? Então a gente coloca toda essa gravidade em cima de uma equipe que já está em sobrecarga. Né? Então por isso que muitas vezes as informações são desencontradas. Às vezes existe ali a intenção de passar uma informação falsa para conseguir visualização, para conseguir audiência. Às vezes o repórter também é enganado por outras pessoas. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Né? Essa coisa da imprensa estar acompanhando a perícia em tempo real é muito perigoso. Isso me incomoda como perita, né? Porque eu vejo ali colegas trabalhando sob essa condição. Muitas vezes o local é prejudicado, os vestígios já são tênues. Já estamos num caso difícil e ainda fica entrando e saindo imprensa do local. Quantas pessoas entraram naquela casa para filmar? E se a perícia precisar voltar para fazer um complementar? Aquilo tudo foi prejudicado? Né? Então, eu acho que esse cuidado é essencial. Concordo com você 100%, cara. E aí, essa semana a gente está julgando aquele caso que a gente já teve aqui, a gente já conversou sobre ele, do crime da 113. Sim. Ali também a gente teve um grande problema, que foi a participação intensa da imprensa junto à investigação. Uhum. Porque esses casos, eles trazem uma comoção, se compreende a comoção da sociedade, a necessidade de divulgar, e hoje, até mais do que na época do caso da Adriana Vilela, mais do que naquela época, o jornal de ontem à noite já é velho hoje de manhã, porque tudo é muito rápido, tudo é muito rede social, eu preciso de novidade, eu preciso de likes, eu preciso que a minha notícia seja aquela exclusiva e que eu tenha ali aquela repercussão bem grande sobre aquilo que eu estou divulgando. Então acaba sendo divulgado, qualquer coisa acaba sendo divulgada como uma grande novidade. E isso prejudica a investigação. E depois, para a sociedade, é péssimo. Porque vai acontecer igual no caso da Adriana Vilela. É utilizado pela defesa lá no júri, lá na frente. Porque o advogado vai se apoiar em diversos pontos. Um desses pontos é isso. Como a doutora Alessandra estava falando, eu vi uma perícia ali, sendo realizada ali no veículo, e tinha a repórter falando em cima do carro. Eu nunca vi uma coisa igual. E nenhum outro, para as pessoas entenderem, em nenhum outro caso que não tenha essa repercussão, você vai ter isso. Você vai isolar bem o local, vai deixar os peritos trabalharem com o máximo de cuidado que eles tiverem. É o perito responsável ali para fazer quantos exames ele quiser, não é nem o delegado, é o perito, que ali na cena vai decidir o que deve ser feito, quais são os outros exames complementares que ele deve pedir e assim por diante. É ele que vai definir ali. Aí quando você vê que você está procurando material genético, mas eu tenho uma jornalista falando do lado do carro, não sei se o cabelo dela está caindo dentro do carro, se a fala dela, se de repente tem de alguma forma a saliva dela foi parar dentro do carro, quer dizer, você acaba contaminando absolutamente toda uma cena que depois vai ser em prejuízo da própria sociedade. Então isso é muito delicado. Quando a gente começa a analisar esse papel dessa imprensa, tendo que divulgar absolutamente tudo, e a cada segundo é ruim para a própria sociedade. E para a investigação, pior ainda. E aí a gente volta num outro ponto de novo. O inquérito corre sob sigilo absoluto. Sigilo absoluto quer dizer que apenas e tão somente os responsáveis por aquela investigação vão ter acesso ao caderno processual, aos autos do procedimento, seja o inquérito policial, as cautelares, os pedidos de prisão e assim por diante. Até mesmo o advogado, para ter acesso, o advogado de algum investigado, para ter acesso ali, ele precisa de uma senha dada pelo juiz para ele poder acessar aqueles autos. Não basta a sua senha de advogado. Não basta estar cadastrado no processo, ele ainda precisa de uma senha que é conferida pelo juiz, porque tem sigilo absoluto e ele vai ter acesso às peças que o juiz permitir naquele caso. Só que ao mesmo tempo você tem um sigilo absoluto e a cada dia tem uma coisa sendo divulgada como sendo um encontro da polícia, da investigação. Então a coisa não fecha. Ou eu preciso do sigilo para investigar, ou esse sigilo não se faz necessário e eu divulgo tudo. Até porque, a partir do momento que você divulga informações que depois se mostram que eram falsas, como, por exemplo, ser um crime a mando de uma organização criminosa, absolutamente nada parecendo que é um crime de organização criminosa. Não tem nada que leve a isso. Ou então, o coitado do pai da vítima sendo revitimizado. Acabou de perder uma filha.
Aí, de repente, ele vira suspeito e isso é divulgado em tudo quanto é jornal. Como? Calma, peraí. Será que todo mundo já esqueceu o que aconteceu ali no caso da escola base? Será que o caso da escola base serve para ser um documentário, para ser usado em sala de aula, mas não serve nos nossos manuais mais do dia a dia? Então a gente precisa ter um cuidado com essa investigação, até porque casos assim são casos complexos. Quando a doutora Alessandra estava falando, a gente não sabe quantas outras vítimas pode ter.